Oi gente, meu nome é Thalita Leal, eu sou a Bruxa de Oz e eu sou bruxa, terapeuta e artesã. Faço alguns artesanatos mágicos, místicos e hoje eu vim ensiná-los a fazer uma guirlanda mágica. Bom, gente, eu vou ensinar vocês como fazer uma guirlanda parecida com essa daqui. Essa guirlanda, ela pode ser usada como um objeto de decoração, que é muito interessante, né? Eu uso alguns fios de LED pra dar esse charme dessa luzinha. Mas ela também pode ser usada como um amuleto mágico, né? Como um amuleto para proteção de portas, de entradas de casa. Tradicionalmente, as guirlandas elas são usadas para isso. Mas o meu trabalho ele é bem flexível em relação a isso, porque eu tenho muitas clientes, por exemplo, que compram uma guirlanda para deixar no quarto da criança, para de repente trabalhar a energia dela para que o sono da criança seja mais tranquilo, ou para deixar no quarto do casal, trabalhada numa energia de amor, de união, de sexualidade, muitas vezes para apimentar a relação. Pessoas que sofrem de insônia também podem deixar no quarto. Ou simplesmente, se você quiser, deixar no meio da sua sala para trazer prosperidade, alegria, ou na porta de entrada para proteger, né? Eu tenho clientes que têm uma guirlanda em cada porta de casa, inclusive. Mas bom, eu vou mostrar para vocês então os materiais que a gente vai usar para fazer uma guirlanda parecida com essa daqui. Essa daqui eu gosto de trabalhar bastante, ó, uma das laterais, né? Mas isso é opcional, a gente pode trabalhar ela inteira e a gente pode inclusive desconsiderar a cordinha, né? No meu caso eu gosto muito de traçar o pentagrama porque ele vai trabalhar a energia da guirlanda também, mas a gente não necessariamente precisa usar a corda, tá? Isso é opcional, isso fica a critério de cada um, aí vai de gosto mesmo. Bom, vou começar então com os materiais. A primeira coisa que a gente vai precisar são as bases da guirlanda. A gente pode usar bases como essas daqui, ó. Essa aqui, ela é um pouquinho menorzinha, ela é mais fácil de encontrar do que a base que eu mostrei nessa guirlanda que foi feita. Mas a gente vai usar uma exatamente igual essa daqui, né? Essa base aqui, ela é feita de capim. Às vezes a gente acha em lojas de armarinhos e tal. Essa daqui eu já deixei com a corda preparada, traçada, né, pra gente poder adiantar. Depois eu vou mostrar pra vocês como faz esse traçado. E bom, obviamente também vão precisar de corda. A corda, ela é fácil de achar, geralmente a gente encontra em lojas de material para construção. A circunferência, né, dela, a grossura da corda, fica a critério de vocês. Então, se você quiser mais fininha, mais grossa, tudo depende do tom que você quer dar pra guirlanda. Se você quer algo mais delicado ou mais rústico. No lugar da corda também, é possível usar fita de cetim, ou outro material. Já usei até fita de renda para traçar o pentagrama, né? Mas dessa vez a gente vai trabalhar com a corda mesmo. Além da corda,
nós vamos usar as flores, né? O que eu costumo fazer? Eu pego várias flores, eu vou nessas lojas onde vendem flores artificiais e eu pego de todos os tamanhos e cores que eu acho interessantes, né? Então eu pego desde essas maiores assim, ó, até essas mais pequenininhas pra gente poder fazer os detalhes. Essas pequenininhas, ó, branquinhas, elas são ótimas pra gente conseguir preencher e dar essa delicadeza pra guirlanda, né? Eu conheço artesãos que fazem um trabalho incrível com flores naturais mesmo, desidratadas. Então, isso é também uma opção, fica a critério de cada um, né? Que tipo de material quer usar. Tem muitas pessoas que usam cristais, pingentes também. Eu tenho alguns pingentes que eu vou mostrar pra vocês. As flores estão aqui. E além das flores, o que é interessante? Quando a gente for escolher, é sempre muito legal escolher flores que tenham um matinho assim em volta, tá vendo? Porque todos esses matinhos, essas folhinhas verdes que vêm junto com essas flores artificiais de tecido, eles são utilizados também na confecção da guirlanda, né? Quando a gente tá enfeitando. Então isso aqui acaba sendo muito bem aproveitado. E também a gente economiza, né? Se você não encontrar muitas flores, por exemplo, essas daqui que eu comprei, elas não tem tanto matinho, né? Você pode comprar um matinho separado, que foi o que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, duas opções de galinhos, tá vendo? Que a gente usa pra enfeitar as extremidades da guirlanda. Então esses matinhos também são ótimos pra gente usar. Eu uso também trigo, algumas flores diferentes. Muitas vezes a gente vai achar diversos enfeites, né, em lojas de flores artesanais e tal, de flores artificiais. Então, isso aqui a gente acaba usando pra dar um grau a mais no enfeite. Nós usamos também pingentes. Então aqui eu comprei vários pingentes que são mais esotéricos, que são mais pentagramas, né, coisas relacionadas a símbolos místicos, porque o meu trabalho tem bastante influência, né, dessa coisa mística. Então pode ser pingentes com uso de cristais. Ó, eu gosto muito de usar vassourinhas assim de bruxa, mas isso também fica a critério de cada um e vai da criatividade, né? Então, além dos pingentes, mais coisinhas que a gente usa para o enfeite da guirlanda é isso aqui, ó. Isso aqui é musgo artificial. Esse musgo, ele é o mais comum que a gente encontra nas lojas também de jardinagem ou até mesmo de flores artificiais. Porém, tem um outro chamado musgo barba de velho, que é até mais bonito, ele é um verde mais vivo, né? Tem vários tipos de musgo, de várias cores, a gente encontra esses daqui coloridos. Eu gosto muito do verde, então eu vou usar o verde porque eu quero dar uma cara mais natural para nossa guirlanda. E então também fica a critério de cada um. Isso aqui a gente chama de pupurri, né? E em alguns lugares eles vão vender dentro desse saquinho mesmo, né? Mas também tem alguns tipos de pupurri que vem com várias misturinhas de cores dentro do próprio saquinho e às vezes vem umas folhinhas chamadas asas de barata. As asas de barata eu vou mostrar pra vocês como elas são. As asas de barata, elas são essas folhinhas aqui, ó, durinhas, tá vendo? Elas são durinhas e elas têm o formato de uma folha desidratada mesmo, né? Só que são coloridas. O nome disso é asa de barata. Elas são ótimas para esse trabalho artesanal e, além disso, a maioria desse tipo de produto que vem nesses saquinhos que a gente chama de pupurri, asa de barata, elas vêm com aromatizador dentro, então acaba ficando muito cheirosa mesmo. Sua guirlanda, além de bonita, fica com um cheirinho delicioso. Bom, e agora a gente vai para a parte prática, né?
nós vamos usar isso aqui. O nome disso é fita Hellerman, mas muitos de nós conhecemos como famoso enforca-gato, apesar de ser um nome horrível. A gente vai usar 5, né, dessas fitas pra gente poder alinhar a corda que foi traçada na guirlanda. Então, eu prefiro do transparente, né, porque ele fica menos visível na corda, mas pode ser preto ou da cor que você encontrar em loja de material para construção também a gente acha com facilidade, ou até mesmo loja de artesanato mesmo. Bem, cola quente, nós vamos usar a pistolinha, né, e aproximadamente um tubo de cola quente é o que a gente usa para cada guirlanda. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende do quanto você usa mesmo de cola. Mas é legal colocar bastante cola, não ter dó, porque a guirlanda já é um material delicado e ela precisa ficar bem firme, né? Porque as flores elas são bem delicadinhas e são fáceis de soltar. A gente vai precisar também de uma tesoura, né? Uma tesoura resistente, porque muitas das flores que a gente corta, elas têm arame, né? Então tem que ser uma tesoura boa, porque senão na hora de cortar o arame ela acaba cegando ou acaba quebrando mesmo. E para finalizar, a gente também pode usar aqui para fazer o acabamento um fio de LED, né? Geralmente a gente encontra em loja de material artesanal ou em loja onde vendem produtos de iluminação mesmo, né? Diversas. Então, aqui eu vou usar para essa guirlanda aqui, eu vou fazer para demonstrar para vocês esse LED rosa, mas existem várias cores, azul, o amarelinho, o branquinho, o verde, enfim, também fica a critério da criatividade de cada um. Bom, essa renda é que eu falei pra vocês que também dá pra usar pra fazer o traçado do pentagrama no lugar da corda como opção. Eu escolhi essa porque eu achei bonitinha, mas dá pra escolher mais fininha, mais grossa, com outros formatos, com outros tipos de desenho, né? E, como eu falei, a gente não precisa necessariamente fazer sempre um pentagrama. A gente pode fazer outras formas, né? A gente pode traçar uma linha reta, traçar, de repente, um triângulo, uma cruz. Tem pessoas que já têm um pouco mais de habilidade manual e querem fazer, de repente, um macramé, né? Algo nesse sentido. Enfim, tá vendo aqui? A gente pode brincar muito com isso, com os formatos. Mas dessa vez eu vou fazer com a corda pra mostrar pra vocês. E eu vou fazer Vou simular aqui o traçado da corda, porque a base que eu já separei, ela já tá traçada, né? Essa parte, ela pode ser um pouquinho chatinha, mas basicamente a gente vai fazer o quê? Você vai colocar a sua guirlanda de pé, você vai escolher um ponto aqui em cima e você vai colocar a corda aqui nesse ponto. Uma vez que você coloca a corda para esse ponto, você puxa e traça pela frente, por trás, pela frente, por trás, pela frente, por trás. E aí você vai preenchendo todos os lugares onde você ainda não passou o pentagrama. Tá vendo aqui? Opa! Bom, ele vai ficar assim mesmo, né? Quando você olha pra isso, você fala, meu Deus, Thalita, o que que é isso? Não é um pentagrama. O que que vai acontecer? Aqui, sempre que você pegar essa primeira ponta, você dá uma gotinha de cola quente pra segurar, vai ficar mais fácil pro manuseio. Depois que secar, você começa a traçar o restante. E aí ele vai ficar meio solto assim. E aí eu vou mostrar pra vocês como ele fica soltinho, já com essa outra base que tá pronta. Ó, nessa base, ele tá meio solto, né? Então a gente vai pegar a corda e vai alinhando, né? Até que a gente encontre mesmo uma posição onde você veja que ele tá o mais simétrico possível. Pode ser que às vezes um fique um pouco mais tortinho do que o outro, isso é normal, né? E é importante a gente sempre deixar um pouquinho frouxinho, mas não tanto aqui a corda, tá vendo? Essa tá até um pouco mais frouxa do que eu recomendaria.
E aí, uma vez que a gente conseguiu alinhar assim um pentagrama mais ou menos simétrico, que você achar que tá bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar. E é pra isso que nós vamos usar as fitas Hellerman, o famoso enforca-gato. Eu costumo colocar um em cada uma dessas partes internas aqui do pentagrama. Então eu passo por aqui, começar passando por baixo. E aí eu puxo. Quando eu puxo, eu já consigo ir alinhando, tá vendo? E aí ele vai ficar juntinho, ele não vai ficar tipo, um mais pra cá, um mais pra cima, um mais pra baixo. Tanto o pentagrama que foi traçado atrás quanto o da frente, eles vão ficar alinhados. E aí eu vou fazer em todas as partes da guirlanda. Bom, uma vez que você colocou em todas as pontas, aí você vai alinhando e vai ajustando, né, pra ficar tudo certinho. E aí você pode deixar soltinho no começo para que você ainda tenha aí uma oportunidade de ir alinhando melhor. A hora que você vê que realmente tá alinhado, você pode apertar. Pode apertar bem apertadinho e vai ficar assim. Vai sobrar essas pontinhas, né? Aqui de lado acho que dá pra ver melhor. E aí o que eu faço? Eu pego essas pontinhas e eu corto com a tesoura. Depois que eu cortei com a tesoura, vai sobrar essa pontinha ainda do enforca-gato. Já que eu quero que essa seja a frente da minha guirlanda, a gente também poderia fazer assim, né? Eu vou passar essa parte pra trás. Aí eu pego essa pontinha, passo pra trás, pego essa pontinha, ele empurra facinho, ó. Pra trás e pra trás. Aí quando você vê de perto, fica um pouco mais sutil a presença dessas fitas. Dependendo de como for, você também pode pintar as cordas. Você pode pintar de preto, ou você pode até mesmo usar uma corda preta se você tiver, ou colorida de outra cor. E aí, se você optar por pintar, você pinta em cima também da fita e não vai aparecer. Agora, a gente vai começar a colar as folhinhas. O que eu faço? Eu escolho aqui, né, a parte que eu quero enfeitar. Geralmente, eu faço um acúmulo de flores em uma das extremidades da guirlanda, em um dos lados, e o resto da outra lateral aqui, eu vou colocando alguns enfeites um pouco mais sutis. Mas a gente pode enfeitar inteira se quiser. Eu não faço porque se eu enfeitar inteira, se eu enfeitar ela toda, ela vai comer todas as pontas do pentagrama. E aí pode ser que a gente perca um pouco do formato do desenho do pentagrama. Por isso que eu gosto de trabalhar só de um lado, porque aí como esse lado fica livre, a gente consegue ver que o que tem aqui é um pentagrama, é uma estrela de 5 pontas, né? Bem, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que essas folhinhas aqui, ó, elas são muito úteis, elas nos ajudam muito? Então agora eu vou cortar todas essas folhinhas pra gente conseguir fazer a primeira camada de enfeite da base da guirlanda. Bom, e aí
Você vai fazer o seguinte, eu gosto de colar as folhas maiores por baixo até aqui, preenchendo toda essa parte, pegando desde a ponta de cima até essa primeira perninha aqui do pentagrama, né? E aí eu vou colando com cola quente mesmo e vou modelando já na medida que eu vou colando. Eu confesso que eu gosto mais de usar a asa de barata para essa finalidade, principalmente quando eu acho umas asas de baratas mais ou menos desse tamanho, bem bonitas e tal, porque ajuda bastante, elas são mais durinhas, né? Elas conseguem manter o formato da guirlanda melhor. Mas eu tô sem as asas de baratas grandes aqui, então eu vou fazer desse jeito para mostrar para vocês. Bom, uma vez que você colou, aí você preencheu toda a lateral aqui com as folhinhas, você vai fazendo o acabamento, né? Vai vendo se o formato delas tá bem bonitinho, bem direitinho, se tá bem preenchidinho mesmo. Se tiver precisando preencher mais, você pode colocar mais. Dá pra colocar por trás também, que nem com essa daqui eu coloquei por trás, mas ela era muito grande, né? Então eu cortei metade e aí eu coloquei certinho pra fazer caber aqui, né? Nesse caso eu não vou precisar colocar, mas também é uma possibilidade. E aí você faz o acabamento certinho, preenchendo pela frente, por trás, e é isso. Se você quiser preencher, por exemplo, esse lado, aqui ó, vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês, tá com a marca da cola quente, que é aquele primeiro ponto da corda onde a gente cola pra poder começar a traçar o pentagrama. Então, eu vou colar aqui pra não ficar aparecendo essa marca de cola quente, né? Eu vou colar uma folhinha aqui só pra dar uma disfarçadinha. Depois, a gente enfeita com um pouquinho mais de flores e detalhes. E aí, bem, fizemos aí a primeira etapa da nossa guirlanda. Agora, eu vou começar pelas flores maiores. Todas as flores grandes, essa daqui é a maior que eu tenho. É claro que dá pra comprar flor maior ainda, mas eu não gosto de trabalhar com flores muito brutas, né? Eu vou pegar e eu vou começar colando as flores maiores. Ó, tá vendo aqui? Essa é só plástico, cortou fácil. Algumas são arame, então lembre-se sempre da tesoura bem resistente. Pegou a florzinha? Vai passar cola quente aqui. Deixa eu pegar o tubinho de cola quente. E vai colar. Eu sempre gosto de colar as flores maiores no meio, porque aí eu faço um efeito de que ela vem mais grossa, mais cheinha aqui e vem dando um formato como se fosse uma meia-lua, porque aí eu vou colocando as menorzinhas pra fazer esse formatinho, né? Então, aí olha o que aconteceu. Essas flores de tecido, elas geralmente vêm com um plastiquinho dentro. E aí, ó, eu colei ali, ela soltou porque o plastiquinho não tava colado. Nesse caso, não tem problema. Você pode só passar cola dentro e enfiar ali de novo, ou você pode tirar, que às vezes eu prefiro, porque a flor fica até um pouquinho mais aberta, você vai perder um pouquinho do formato dela, mas isso também te dá mais opção pra você poder trabalhar, né? Ó, colei aqui. Aí essa aqui tem mais um. Aí eu só vou fazer mais uma gotinha aqui pra dar uma reforçada.
Aí a florzinha que já era grande, ela ficou um pouquinho mais aberta, ela ficou um pouquinho maior, né? Aí, se eu tiver um pingente pra colar no meio ou uma outra florzinha menorzinha de uma outra cor que eu achar que combina, eu até posso colocar aqui, né? Agora, gente, ó, já cortei bastante das flores que eu vou usar, né? Escolhi algumas. E eu vou sair colando. Aí você vai usando a intuição aqui pra ir colando com as melhores cores, harmonizando cores, tamanhos, né? Como eu falei, eu gosto de fazer esse formato meia-lua, mas também não é obrigatório, né? Então, eu vou colar agora e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, agora eu preenchi com as flores maiores, tá vendo? Peguei as pequenininhas, fui colocando, fui achando um jeito mais harmônico de dividir aqui, né? E agora eu pego essas pequenininhas aqui e eu corto pra eu ir colocando aonde eu achar que fica bom. Bom, agora eu vou pegar o pupurri. Por quê, gente? Porque isso aqui ajuda muito quem trabalha com cola quente, além de ser bonito, além de servir pra enfeitar, ele também serve pra não queimar as nossas mãos. Então, o que que eu faço? Eu separo alguns aqui. E tá vendo essa florzinha? O cabinho dela ele é muito fininho, então quando eu colocar cola aqui, eu não vou ter como apertar com o dedo. Aí o que que eu faço? Eu pego um desse e aperto por baixo das flores, geralmente que eu tô colando. Bom, tá colado. Eu acho que eu não vou mais colocar muita coisa aqui, que eu acho que é o suficiente. Mas tem gente que gosta mais cheinho, tem gente que gosta menos. E aí vocês vão enfeitando, vão abrindo as flores, ó. Se precisar deixar uma pétala ou outra que elas acabam amassando como é tecido mais aberta, vocês podem ir colando, fazendo um acabamentinho para que elas fiquem abertinhas. Vai ficar algumas marquinhas de cola, esses fiozinhos de cola nas flores, isso a gente vai tirando depois quando for terminando a guirlanda. A última coisa que a gente coloca de flor mesmo, de decoração, né, nesse sentido, é o musgo e aqueles matinhos que eu falei pra você que é legal comprar. Porque agora a gente vai trabalhar nessa outra parte da guirlanda onde a gente não mexeu. Aqui eu não coloco flor, tá? Eu só coloco a parte verde, o musgo. Ó, ele vem bem compacto assim, então você pode abrir bastante, separar bastante ele. E ó, eu vou fazer o seguinte, eu não preencho tudo com o musgo, porque apesar de eu achar bonito, eu também gosto dessa parte do capim aparecendo na guirlanda. Ou no caso desse tipo de base aqui, eu acho que fica bonito aparecendo os galhos, né? Porque dá um ar bem rústico pra guirlanda e pessoalmente eu acho legal. Então eu não gosto de cobrir tudo com musgo porque eu acho que a gente perde esse trabalho artesanal do fundo. Mas quem quiser cobrir, pode cobrir. Eu gosto de deixar algo bem
aparecendo. Então eu faço uma gotinha de cola quente aqui, pego um pedacinho de musgo e colo de um jeito bem grosseiro. É com uma gotinha de cola, se precisar você cola mais, mas o musgo ele fica legal, meio soltinho mesmo, né? Pra dar essa sensação de matinho. Bom, gente, eu colei todo o mato que eu podia colar aqui em volta, tá vendo? Deixei alguns pedaços da parte do capim aparecendo de fundo. Poderia ter preenchido mais. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar ainda essas partezinhas do pupurri pra gente conseguir preencher o resto da guirlanda. Então, eu pego os mais com umas cores melhores e que às vezes uns são muito enrugadinhos, pequenininhos. Eu pego os melhores formatos aqui, que eu considero mais bonitinhos. Deixa aí, ó. E aí eu coloco um em cada ponta pra gente esconder a marca da cola quente que ficou no matinho. E também pra gente trazer um pouco mais de cor, né? Pra não dar tanta diferença, assim, do restante da guirlanda. Não ficar uma parte só flores e a outra parte só mato. Em algumas guirlandas, a gente pode usar flores também, se você quiser colar uma florzinha. Eu preferia que se fosse pequenininha, né? Essa eu já acho muito grande. Mas colar uma florzinha pequenininha aqui dentro, ou outros enfeitezinhos, né? Aí no caso aqui, eu vou colocar a vassourinha. Vou colocar ela aqui atravessadinha. Já vou aproveitar para esconder essa marquinha de cola quente que tá aparecendo aqui. Deixa ela bem abertinha. Temos uma vassourinha de bruxa. Bom, então a nossa guirlanda ela tá praticamente pronta. Aí, agora, a gente sempre vai perceber, ó, que fica uns cabelinhos meio espivitados aqui, tá vendo? A gente vai tirando os fiozinhos de cola quente. Se você sentir de enfeitar mais, de colocar mais flores, de esconder uma marquinha ou outra de cola que às vezes acaba ficando no meio do caminho, vai tirando, né? Você pode também pegar a tesoura e ir cortando essas partes que ficam meio rebeldes aqui, tanto da corda, né, porque a gente usa corda de sisal, e o sisal às vezes tem os cabelinhos meio rebeldes. Quanto até mesmo dos matinhos que você sentir de ir podando e dando uma forma um pouquinho menos bagunçada neles. Pode pegar, virar a guirlanda, se tiver aqui, ó, no caso, coisas pra cortar. Vai cortando até deixar ela bem ajeitadinha e limpinha.
Quem gosta da guirlanda um pouco mais descabeladinha e bagunçada também não tem problema nenhum. E é isso, nossa guirlanda está quase pronta. E agora, pra finalizar, a gente coloca o nosso LED, né? Poderia colocar de qualquer outra cor, mas eu escolhi o rosa, que eu achei que fosse combinar com o que a gente fez aqui. E aí a gente vai desenrolar o LED. Eu gosto de fazer isso com ele aceso mesmo pra gente ir tendo uma visualização melhor, né, do que a gente tá fazendo. Então eu desenrolo ele todo. E aí eu vou passando por cima e por baixo. Eu pego dessa perninha aqui. Esse LED, gente, ele tem 1 metro. Então, eu tenho que ser bem estratégica na colocação dele para que a guirlanda toda possa ficar brilhando, né? Tem outros fios que você encontra de até 3 metros ou até 5, mas eu acho exagero, eu acho que não precisa, eu acredito que fica muito fio. Eu prefiro fazer com 1 metro, fica um pouquinho menos luz, a gente tem que ser bem estratégico na hora de dividir, mas basicamente é isso. Eu faço um nozinho aqui, pra eu ter mais liberdade de poder soltar, né? Então eu amarro aqui e aí eu vou passando. Bom, gente, eu já passei o LED. Se precisar, você vai arrumando, vai deixando as partes com a luzinha mais pra cima, né? A sua guirlanda fica mais brilhante. Quando chega aqui em cima, ao invés de continuar dando a volta por cima e por trás, sobra pouco, né, de fio. Então eu passo só pela frente. Aí eu vou colocando aqui, ajustando, como é um aramezinho bem fininho, eu vou ajustando por baixo das pétalas das flores que já estão aqui. Vou deixando elas assim. E agora nossa guirlanda tá oficialmente pronta. Vou mostrar aqui pra vocês. Tcharam! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aí, que vocês possam, a partir de agora, fazer seus próprios artesanatos mágicos, suas próprias guirlandas. E não esqueçam de compartilhar comigo quando fizerem. Um beijo e até mais!